Ok, agora é definitivo, já está no ar, quadro doutrinário da Rede Transmitiva.com.br. Chegou a hora da verdade. Hoje será realizado o primeiro debate doutrinário, o confronto de ideias. Já se encontra nos estúdios da Rede Transmitiva.com.br os jovens Josias Nonato, representante da Congregação Adventista do Sétimo Dia. De já nós queremos desejar uma boa tarde a você para o embate da tarde de hoje. A palavra é com você. Boa tarde, Josias. Boa tarde. Nós queremos dar um feliz sábado a todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Todos os irmãos adventistas que estão sintonizados na rádio, pela internet, né? E acreditamos que o debate vai ser útil, vai ser interessante, né? Dúvidas vão ser levantadas aqui. Acreditamos que vai permanecer um clima de ordem, de respeito entre nós. Nós todos somos adventistas do sétimo dia, defendemos a Bíblia, o Espírito de Profecia, né? E todos queremos ir para o céu, queremos a salvação, né? Por isso estamos aqui. Então tá aí, você ouviu as considerações iniciais do Josias na tarde de hoje, da Congregação Adventista do Sétimo Dia, que não está mais ligada à Associação Geral, como para que o ouvinte possa situar. E também agora vamos ouvir ele, que veio também auxiliar, o Nonato. Uma boa tarde para você. Boa tarde, e boa tarde para todos aqui do estúdio. Boa tarde para todos que ouvintes, você que está nos ouvindo nesse momento. Estamos alegres e felizes, você dando atenção para nós, um programa desse especial. E aqui nós estamos juntos para estudar um assunto, debater um assunto interessante acerca da Trindade, como todos já sabem. Nós somos Adventistas Sétimo Dia e nós baseamos a nossa fé na Bíblia e no Espírito de Profecia somente. E então você que nos ouça, estamos muito felizes com a sua presença. Damos uma boa tarde para todos e que todos possam prestar bem atenção no que vai ser relatado, mostrado, questionado aqui. Cada um tire as suas conclusões. Então nós almejamos muito que a verdade ela prevaleça, ela permanece e que todos sejam bem preparados para ouvir essa mensagem nesse momento. Tá aí, vocês ouviram os representantes da Congregação Adventista do Sétimo Dia, que não está mais ligada à Associação Geral. Agora nós iremos ouvir os representantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma boa tarde a meu amigo, companheiro na luta e nas batalhas, o professor Ramon, nessa tarde de sábado, e a gente agradece pela presença nos estúdios da Rede Transmitiva. Boa tarde, professor Ramon. Boa tarde a todos os nossos amigos que estão aqui presentes, aos meus irmãos que estão aqui comigo, a todos os ouvintes que estão nos acompanhando pela Rede Transmitiva.com.br. Nós queremos saudar a todos com um feliz sábado. Que Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês ricamente. Aliás, continue abençoando. Nós possamos estar com os corações receptivos para ouvir o que é que a palavra de Deus tem a dizer sobre este assunto, a Trindade, como um todo, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Ok, representando a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no debate de hoje você ouviu as considerações iniciais dele, do professor Ramon, e agora nós ouviremos ele, o ancião da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Teresina, Parque Ideal, o meu amigo e companheiro na luta e na batalha, Cazique Rocha. Uma boa tarde para você e os nossos agradecimentos pela sua presença nos estúdios da Rede Transmitiva. Uma boa tarde, Cazique. Boa tarde a todos os companheiros que se encontram aqui no estúdio. Boa tarde aos ouvintes. Eu quero dar uma boa tarde especial ao meu amigo Ribamar, lá em Londres, que deve estar sintonizado com a gente, e dizer que é muito bom a gente se reunir para estudar a Palavra de Deus e tirar as nossas conclusões dentro da Palavra de Deus, do Espírito de Profecia e a Bíblia Sagrada. Então que aqui não prevaleça a vontade de homem nenhum, mas que prevaleça a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos nós aqui e também aqueles que vão ouvir esta mensagem.
Ok, você ouviu o Cacique Rocha representando, juntamente com o professor Ramon, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, bem como Josia e o Nonato, que representa um grupo considerado separado da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou melhor dizendo, da Associação Geral. Eles que estão aí se congregando em Teresina, Josia em Caxias, já tem um grupo, digamos, considerado aí na capital. E para iniciar, as primeiras perguntas, Josia e a equipe da congregação Adventista tem 7 minutos para responder a primeira pergunta, lembrando que a mesma pergunta será dirigida ao professor Ramon e ao Cacique Rocha. Josia, em relação ao assunto que nós estamos abordando na tarde de hoje a respeito da Trindade, cujo faz parte das 28 doutrinas cujo a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita, hoje o grupo que você pertence não mais acredita na Trindade e tem difundido essa doutrina. Como que você define Deus? É uma trindade? É Pai separado de Filho? O Espírito Santo não mais existe, segundo a Igreja Adventista crê, é simplesmente uma força? Como é que você define Deus? A palavra é sua, você tem 7 minutos para responder. Em primeiro lugar, mais uma vez, boa tarde. A gente agradece pela oportunidade, os irmãos estão aqui com a gente debatendo esse assunto, né? E você fez uma pergunta interessante, né, irmãos? O nosso pensamento, irmãos, nós cremos que existe o Pai, nós cremos também na existência do Filho de Deus e nós cremos também no Espírito de Deus. Entendeu? Então não vai ser questionado aqui se o Espírito Santo existe ou não. Isso para nós está fora de cogitação, porque nós cremos que o Espírito de Deus existe. O que deve ser discutido é quem é o Espírito Santo, ou o que é o Espírito Santo, como a Bíblia define, como o Espírito próprio se ensina e como a Igreja Adventista sempre pregou esse assunto, tá? Então nós vamos percorrer a palavra de Deus, nós vamos ler alguns textos do Espírito de Profecia, né? E vamos também pedir ajuda para os livros de história da Igreja que vão também nos esclarecer como é que a Igreja cria no passado, né? Então, para que fique bem clara a nossa crença, nós cremos que existe o Espírito Santo. Os irmãos fiquem calmos também. E também nós não somos inimigos da Igreja Adventista. Nós somos Adventistas do Sétimo Dia. Nós cremos como os pioneiros adventistas criam. Eu creio como meu pai cria. Meu pai se batizou na igreja na década de 60. E eu creio exatamente como ele cria, né? Então, eu gostaria de começar com... Queria que os irmãos anotassem o texto que eu vou ler. Em Busca de Identidade, Casa Publicadora, certo? Os irmãos anotem, página 16. Um livro muito bom do Dr. George Knight, né? Em Busca de Identidade, anote aí, irmão. O desenvolvimento das doutrinas adventistas do sétimo dia. Está aqui. Página 16, Dr. Knight começa dizendo o seguinte: a maioria dos fundadores do Adventismo do sétimo dia não poderia unir-se à igreja hoje se tivesse que concordar com as 27 crenças fundamentais, né? Como você falou bem, já são 28, né? Que tem agora crescimento em Cristo. Para ser mais específico, eles não poderiam aceitar a crença número 2, que trata da doutrina da Trindade. Então aqui está, né? O livro Em Busca de Identidade, ele começa dizendo que os fundadores do Adventismo, em sua maioria, não poderiam se unir à igreja hoje se tivesse que concordar com as 20 crenças fundamentais. E a principal crença que eles iam discordar seria a crença na Trindade. Então, o que isso quer dizer? Que a Igreja Adventista no passado não cria na Trindade. Hoje ela crê na Trindade. Então, houve uma evolução, houve uma mudança de pensamento. Então, o que nós perguntamos é o seguinte: quando foi que a igreja mudou o seu pensamento? Por que mudou? Por que decidiu mudar? Né? E eu gostaria de ler outro pensamento que está no livro A Trindade, também da Casa Publicadora, né? Eu peço que os irmãos anotem o livro A Trindade, né, da Casa Publicadora, um livro muito bom, né? Como entender os mistérios da pessoa de Deus na Bíblia e na história do cristianismo. Aqui na página 12, os autores fazem uma pergunta muito interessante no livro A Trindade. Se você tiver em casa o livro, olha aí, página 12, diz o seguinte: é adequado que o adventista do sétimo dia avance em direção contrária ao pensamento da ampla maioria dos pioneiros, que eram claramente antitrinitarianos? Não seria isso equivalente a aceitar as tradições que formam a grande apostasia identificada como Babilônia? Não seria melhor seguirmos a direção indicada por nossos corajosos pioneiros,
que sempre eram guiados pela busca da verdade. Então ele está perguntando, ele está fazendo uma pergunta oportuna aqui, né? É adequado que a gente avance contrário ao pensamento dos pioneiros? É isso? Então um fato aqui já aparece: os pioneiros eram antitrinitarianos. Então a primeira verdade que surge aqui é que a Igreja Adventista no passado não cria na Trindade. Isso é fato. Nós temos aqui livros da Igreja que estão documentando isso. Hoje a Igreja crê na Trindade, né? Isso é fato que não se discute. Então o que nós temos que discutir é o seguinte: por que houve a mudança? Quando mudou? Em que ano mudou? Quem é que está por trás disso? Entendeu? Então é isso que tem que ser respondido aqui. Mais uma vez eu repito para os irmãos: nós cremos no Espírito Santo. Nós não vamos discutir aqui se ele existe ou não. É isso? O que nós queremos entender é o que é o Espírito Santo e qual é a sua função. Ou quem é o Espírito Santo. Como a Bíblia define, como Ellen White escreveu e como os pioneiros ensinavam. É essa a questão. Reforçando aqui o documentário do nosso irmão Josias, companheiro de trabalho, e nós cremos em Deus o Pai, que Ele é o Pai de Jesus, cremos que Jesus é o Filho de Deus, isso não tem nenhuma dúvida, entendeu? Cremos também na sua igualdade com o Pai, isso nós não tem nenhuma dúvida, que Jesus, Ele é o Filho de Deus e que Ele esteve com seu Pai na criação. Nós também cremos no Espírito Santo, isso aí nós não tem nenhuma dúvida. As pessoas sempre questionam, por motivo de nós não crer na Trindade, as pessoas questionam que nós não cremos no Espírito Santo, mas nós cremos sim no Espírito Santo, cremos sim. Nós não cremos na doutrina da Trindade, na terceira pessoa, no terceiro Deus. Nós cremos que o Espírito Santo, sim, e de acordo com a palavra de Deus, no decorrer aqui do nosso estudo, nós vamos mostrar para as pessoas que estão nos ouvindo a nossa fé fundamentada dentro da Bíblia acerca do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então isso é muito bem claro que nós vamos apresentar aqui acerca, mostrar na Bíblia e no Espírito de profecia. Cremos que Jesus, o Filho de Deus. Ok, foram as considerações dentro da primeira pergunta dirigida ao grupo da congregação Adventista do Sétimo Dia. E agora vamos dirigir a pergunta aos Adventistas do Sétimo Dia, representado, e a pergunta é a mesma, Cacique Rocha. Defina aí Deus, se é uma trindade ou não. Qual o conceito que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem a respeito de Deus? Você tem 7 minutos para concluir essa pergunta e já está valendo. Josué e os demais ouvintes, esta igreja, ela não foi fundada por homens. Esta igreja, ela vem de uma profecia bíblica, e essa profecia bíblica, através da palavra de Deus, os homens não entenderam essa profecia por completo em um dia só, em uma semana, em um mês. Foram anos de estudo. E eu quero aqui ler um texto aqui em Provérbios capítulo 4, versículo 19, que diz assim: mas a vereda do justo é como a luz progressiva, ou a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. O texto que o nosso amigo leu no livro Em Busca de Identidade, do pastor George Knight, que fala que os adventistas pioneiros hoje estranhariam a igreja adventista hoje. Mas eu quero dizer que esse mesmo George Knight, ele não diz que era todos os pioneiros. Ele fala muitos. Ele não cita todos, e sim muitos. Isto é diferente. Na verdade, os adventistas daquela época, os pioneiros, se eles estivessem hoje aqui, muitos deles estranhariam outras doutrinas que nós temos, como por exemplo, não talvez hoje, mas alguns anos depois, que eles comiam carne imunda, fumavam, e isso eles foram abandonando devagarinho, né? A luz é progressiva, foi progredindo, e eles foram então tendo conhecimento. Então o texto do pastor George Knight de maneira nenhuma contradiz a doutrina da Trindade, porque ele cita que muitos naquela época não acreditavam, e ainda hoje muitos também não acreditam, mas ele não diz todos. Então a luz ela é progressiva. A igreja adventista acredita sim na Trindade, Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a maior prova, uma das grandes provas, está em Isaías capítulo 6, onde o Deus Pai falou: quem há de ir por nós? E o apóstolo João diz que quem falou isso foi Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo diz que quem fez essa pergunta foi o próprio Espírito Santo. Ou seja, uma pergunta que o Deus Pai fez, João diz que foi Jesus Cristo. E Paulo diz que foi o Espírito Santo. A mesma pessoa. Professor Ramon. Bem, nós adventistas do sétimo dia, nós cremos na Trindade. Por que nós cremos na Trindade? É porque a Bíblia fala que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. É claro que a palavra não está na Bíblia, mas pela palavra não estar na Bíblia, será que a doutrina não existe? Existe. Existem tantas outras palavras que não estão na Bíblia, mas que nós sabemos que a Bíblia fala da doutrina. Por exemplo, não existe a palavra milênio na Bíblia, mas nós sabemos que existe o milênio, os 1000 anos, né? Vejamos, lançou no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse capítulo 20, verso 13. Observe que nós temos, verso 3, perdão. Neste versículo, a expressão 1000 anos. 1000 anos equivale a quê? A milênio. Não existe a palavra milênio, mas os 1000 anos existem. Vejamos aqui outro fato interessante. Não existe a palavra encarnação na Bíblia. Mas, será que por não existir a palavra encarnação, Jesus Cristo não se fez carne? É claro. Lá em João capítulo 1, verso 14, diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, existem outras palavras que não tem na Bíblia, mas a Bíblia fala sobre isso aí. Não existe a palavra Bíblia na Bíblia, mas a Bíblia existe. Então, não existe outros termos na Bíblia, mas a Bíblia traz assuntos relacionados com esses termos. É claro que, com palavras sinônimas, não nos apegamos à nomenclatura, que nós devemos descobrir na Bíblia são fatos, são verdades que as Escrituras revelam, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E nós podemos, falando só sobre a triunidade de Deus, nós podemos citar um versículo bem interessante, lá em Isaías, capítulo 48, verso 16. Eu queria que vocês, ouvintes, tivessem com caneta e papel em mãos para anotar. Isaías capítulo 48, verso 16, diz o seguinte: chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou, juntamente com o seu Espírito. Então aqui nós temos o Senhor Deus enviando, e que nós sabemos quem foi enviado por Deus foi Jesus. E além de Jesus, enviou o seu Espírito. Claramente nós temos aqui as 3 pessoas dentro da divindade. Agora também tem outro versículo interessante, lá em Mateus, capítulo 28, verso 19. É um versículo conhecido por todos, que diz o seguinte, Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aí nós temos visivelmente a presença, Pai, Filho e Espírito Santo. É claro que nós vamos detalhar esses versículos com mais ênfase no decorrer das nossas respostas. Então nós vemos que a Trindade, ela está presente na Bíblia. Agora nós temos que tomar consciência do seguinte, que existem versículos da Bíblia que só fala do Pai. Existem outros versículos da Bíblia que fala somente do Pai e do Filho, só Pai e Filho, e enfatiza bem Pai e Filho. Agora existem outros versículos da Bíblia que fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora nós não podemos isolar versículos, esses outros versículos, somente usar versículos que falam do Pai, ou somente usar versículos que falam do Pai e do Filho. Nós também temos que usar o versículo que fala também do Espírito Santo e dos 3 juntos. Ok, foi a pergunta introdutória. Você aí do outro lado está acompanhando o primeiro debate realizado pela redetransmitiva.com.br. Debate esse que
o tema é sobre o assunto da Trindade, quando nós estamos recebendo nos estúdios da redetransmitiva.com.br, na tarde de hoje, o meu amigo, ancião do Parque Ideal, o Cazique Rocha, como também o meu amigo, o professor Ramon, representando a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Josia, na tarde de hoje, e o Nonato, representando a Congregação Adventista do Sétimo Dia, um grupo que está surgindo, um movimento que surgiu de alguns membros da Igreja Adventista, deixando isso claro e evidente, que não estão mais ligados à associação geral e debatendo nesse ping-pong na tarde de hoje o assunto da Trindade. Vamos aí a eles a outra pergunta. A pergunta é para você. Você tem 7 minutos para responder. Eles têm 5 minutos para réplica e vocês têm 5 minutos para réplica. Então vamos lá. Você aí em suas colocações disse que acredita no Espírito Santo, mas precisa, digamos, definir a maneira como crê e vê a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo, para vocês, para a congregação, é uma pessoa ou não? Você tem 7 minutos para definir e eles têm 5 minutos para fazer a réplica. A gente agradece. Uma pergunta muito interessante, né, irmãos? Quem é o Espírito Santo, né, irmãos? O Espírito Santo, irmãos, ele é mencionado na Bíblia mais de 200, 300 vezes, né? E na Bíblia, Espírito Santo, ele significa 7 coisas. Você acha na Bíblia o Espírito como água, como vento, como fôlego, como óleo, como Espírito Santo, Espírito de Cristo e Espírito de Deus. Talvez tenha até mais coisas aí, né? Entendeu? Então, quem é o Espírito Santo? Gênesis capítulo 1, versículo 2, nos dá uma luz, começando por aqui, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. É isso, irmãos? Eu gostaria de ler esse versículo na Bíblia de Jerusalém, né? Como é que está escrito lá? Só para a gente comparar. Gênesis 1, versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu estou lendo, irmãos, a Bíblia de Jerusalém. A terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo. E um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Então, irmãos, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. É isso? Aqui no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6... também diz quem é o Espírito Santo. E nós cremos nisso. Isso aqui nós não precisamos discutir, né? Gálatas 4, versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Atos 16, versículo 7. Quem é o Espírito Santo? Atos 16, 7 também dá mais uma luz, né? Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, irmãos, esses textos são claros, né? O Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Jesus. Mas eu quero ler um texto mais claro, 2 Coríntios 3,17. Quem estiver escutando, eu pediria que gentilmente anotasse. 2 Coríntios 3,17, na versão atualizada, diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Pesquisando em outras versões, está escrito assim: o Espírito é o próprio Senhor, o Espírito é Deus. Então nós cremos, irmãos, que o Espírito Santo é o próprio Deus. Nós cremos que o Espírito Santo é o próprio Cristo. Nós cremos isso. E nós temos também aqui textos de Ellen White, e ela dizendo como é que ela cria e como é que os pioneiros criam. Eu gostaria de ler só algumas coisas para os irmãos. O que os pioneiros entendiam sobre isso? Uriah Smith escreveu o seguinte na Conferência Geral, no boletim de 14 de março de 1891. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele é também o Espírito de Cristo. É assim que Uriah Smith cria. Uriah Smith foi redator da igreja durante 50 anos. Morreu em 1903 ao levar material para a publicadora, né? E Ellen White nunca disse em momento algum que Uriah Smith estava errado. Pelo contrário, nós temos aqui ela falando sobre os livros dele, o que ela achava, né? Eu gostaria de ler mais um texto sobre o que era o Espírito Santo para os pioneiros. Aqui nós encontramos que o Espírito Santo é tanto o Espírito de Deus como o Espírito de Cristo. Quem está falando aqui é o Egoner. Cristo e sua justiça, página 23. Totalmente de acordo com o pensamento de Uriah Smith, né?
E John Loftborough diz o seguinte na Review de 1898, 13 de setembro. Aprendemos por essa linguagem que quando estamos falando do Espírito de Deus, estamos falando da sua presença e de seu poder. Né? E Ellen White diz o seguinte aqui, ó: quando o homem vier mover um alfinete, atentem para esse texto, irmãos, do nosso fundamento, o qual Deus estabeleceu pelo seu Espírito, deixe que os homens de idade, que foram os nossos pioneiros, falem abertamente, e os que estiverem mortos falem também. Irmão, como é que o morto vai falar? Alguém pode perguntar. Reimprimindo seus artigos em nossas revistas. Juntamos os raios da divina luz que Deus tem dado, e como ele guiou seu povo passo a passo no caminho da verdade. Essa verdade permanecerá pelo teste do tempo e da eternidade. Irmão, mas os pioneiros comiam carne de porco. Irmãos, eles comiam carne de porco até a visão da reforma de saúde em junho de 1863, lá no Michigan. Eles guardavam o domingo até a visão do sábado, que foi dada em 1846. E Ellen White teve a visão em 44, José Bates começou a guardar o sábado em 46. Então eu pergunto, a questão da alimentação foi corrigida com uma visão. A questão da guarda do domingo também foi corrigida. E eu pergunto, quando foi que Ellen White teve uma visão corrigindo os pioneiros sobre a Trindade? Até hoje a gente procura essa visão e nunca achou. Ela diz, pelo contrário, que essa verdade deles permaneceria pelo teste do tempo e da eternidade, e não era para mudar nenhum alfinete. Então é isso que nós defendemos, irmãos. Nós cremos que os pioneiros estavam certos, nós cremos que eles tinham a verdade, e nós procuramos defender essa verdade e trazer de volta. Nós não somos uma nova igreja, nós defendemos o adventismo antigo, do passado, histórico, original. Nós não criamos nenhuma doutrina nova, né? Então, Ellen White diz o seguinte aqui, ó: somente o Pai e o Filho devem ser exaltados. Instrutor da Juventude, 7 de julho de 1898. Ok? Então, é nisso que a gente crê. Ok, foram a resposta dada pelo Josia. O professor Ramon ou o cacique Rocha tem 5 minutos para a réplica. Bom, o irmão Josias falou aqui que o Espírito Santo é citado como água, como luz, que é derramado. Mas Jesus também é citado como luz. Jesus é citado até como sal, citado como pão da vida. Mas Jesus não é pão. Jesus não é pão. E o Espírito Santo, ele é citado como pessoa. Você pode ver isso aqui na palavra de Deus. Mas eu quero ler um texto onde o próprio apóstolo Pedro, ele diz que o Espírito Santo é Deus. O irmão falou que o Espírito, uma hora ele falou que o Espírito era o Espírito de Jesus, depois falou que o Espírito era o próprio Jesus, que o Espírito era o Espírito de Deus, depois falou que o Espírito era Deus. Mas eu quero ler esse texto aqui onde aconteceu um caso lá de Ananias e Safira, onde Pedro diz o seguinte: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo e retivesse o preço da herdade? Então aqui, Ananias e Safira, eles retiveram o dinheiro que eles tinham que oferecer para a obra do Senhor, depois da venda desse terreno, mas eles guardaram, e aqui está dizendo o seguinte: guardando não ficava para ti, vendido não estava em teu poder, por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas mentiste ao próprio Deus. Primeiro Pedro diz que ele mentiu ao Espírito Santo. Na conclusão, Pedro diz, vocês mentiram ao próprio Deus. Então o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade no céu. Eu vou ser aqui bem rápido. Na Review and Herald, do dia 4 de janeiro de 1881, Ellen White escreveu um artigo. O artigo dela, The New Year, o Ano Novo, escrito pela própria senhora White, no dia 4 de janeiro de 1881. E lá, ela nos fala um pouco. Ela diz o seguinte, eu queria ler um pedaço em inglês, mas depois eu vou logo traduzir. Nós temos a revista aqui na íntegra. I invite all to be especially liberal at this time. Let cheerful free will offerings be brought to the Lord. Let us consecrate to Him all that we are and all that we have. And then may we all unite to swell the song, praise God, from whom all blessing flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above. Above we heavenly host, praise Father, Son and Holy Ghost. Diz o seguinte: convido a todos para serem especialmente liberais neste momento. Deixem as ofertas voluntárias com alegria para serem levados ao Senhor.
vamos consagrar a Ele tudo o que somos e tudo o que temos, e em seguida que possamos todos nos unir para avolumar a canção. Louvado seja Deus, de quem fluem todas as bênçãos. Louvai-o todas as criaturas aqui abaixo. Louvai-o acima, vós celestiais. Louvai o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvai o Pai, louvai o Filho e louvai o Espírito Santo. Ellen White escreveu isso aqui. Ela mesma escreveu. Agora, pegar textos e isolar de todo um contexto fica difícil, né? Agora nós temos aqui a Review and Herald. Nós temos a revista mesmo, toda. Review and Herald, 19 de novembro de 1908. Vamos ver se o tempo nos dá. Não vou ler em inglês, vou ler logo a tradução. O Espírito Santo é o representante de Cristo. Agora nós fazemos a pergunta: como é que o representante pode ser a mesma pessoa? Se fosse, nós teríamos que rasgar todos os dicionários e gramáticas de todos os idiomas do mundo, porque representar não é ser a mesma pessoa. Aí ele diz o seguinte: mas despojado da personalidade da humanidade independente dela, limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares especialmente. Por isso, era para seu interesse que ele deveria ir para o Pai e enviar o Espírito para ser seu sucessor na terra, onde o sucessor é a mesma pessoa. Isso gramaticalmente, semanticamente é impossível. O Espírito Santo é um Pai. Ok, o Nonato está com o microfone. Ele tem 5 minutos para trepa. Irmãos, interessante. Eu queria ler aqui uns textos baseados na Bíblia e no Espírito de Profecia. João capítulo 20 e o versículo 21 e 22 diz assim: disse-lhe Jesus, João capítulo 20, o versículo 21 e 22. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Querido, você que nos ouve, aqui está dizendo que Jesus assoprou sobre eles o quê? O Espírito Santo, entendeu? Jesus assoprou sobre eles o Espírito Santo, entendeu? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a Bíblia mostra aqui que Jesus assoprou. Cremos que o Espírito Santo é uma pessoa, mas uma pessoa de quem? A pessoa do Filho, a pessoa do Pai. Primeiros Escritos, página 55, diz assim: vi um trono e assentado nele estava o Pai e o Filho. Preste bem atenção. Ellen White viu um trono e sem visão lá no céu, e ela diz que ela viu o Pai e o Filho sentados no trono. Cadê a terceira pessoa? Abre a Bíblia, Espírito Profecia, mostre um texto dizendo que estava sentado no trono o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ela é bem clara que ela viu em visão no céu um trono e estava sentado o Pai e o Filho. Continua. Contemplei o semblante de Jesus e admirei a sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se seu Pai tinha a mesma aparência que ele. Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse: se uma vez contemplares a glória da sua pessoa, deixareis de existir. Então, vê só, aí nós vamos aqui pular mais um pouco, que o tempo não permite, é algo interessante. E ela diz mais aqui algo interessante que eu queria mostrar para vocês. Veja só. Então, ela tinha um trono, e naquele trono ela contemplou apenas o Pai e o Filho. Não teve outra pessoa de jeito nenhum. E aí diz que ela viu uma visão, ela viu um grupo ao redor do trono. Olha só o jeito que era o povo de Deus que orava. O povo de Deus que orava. Veja só qual era a oração do povo. Diz assim: ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai estava sentado. Então contemplei a Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, de pé diante do Pai. Na extremidade inferior de suas vestes havia uma companhia e uma romã. Uma companhia e uma romã. Os que se levantavam com Jesus enviava sua fé a ele no lugar santíssimo e orava. Presta atenção, ouvintes. Diz que eles olhavam para Jesus, contemplavam Jesus,
dirigia suas orações a Jesus e orava e dizia assim: meu Pai, ainda chamava Jesus de Pai, e dizia: meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Nesse sopro havia luz, poder, muito amor, alegria, paz. Você está vendo que isso? Como Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. E diz que nesse sopro havia muita luz, gozo e alegria. Então a gente vê nesse termo que o Espírito Santo é o próprio Jesus. A gente pode ver que aqui Jesus assoprava o seu poder sobre eles. O Espírito Santo é isso. E Ellen White, ela diz mais. Está em Meditação Matinal, Recebereis Poder, página 284. Note aí. Recebereis poder, Meditação Matinal, Recebereis Poder, página 284. O Espírito Santo é a presença vital de Deus. E se for apreciada, suscitará louvores e ações de graças. E estará sempre rojando para a vida eterna. Ela diz aqui que o Espírito Santo é a presença de Deus, o Pai. É a presença dele. É a presença dele. E no livro NL, página 79, diz assim: o Espírito Santo é o próprio Cristo habitando no interior do homem. Ou seja, Ellen White está dizendo no livro NL, página 79, que o Espírito Santo é o próprio Cristo habitando em nosso coração. É isso. Ok, foram a resposta da pergunta ao grupo da congregação adventista do sétimo dia. Agora, a mesma pergunta para a igreja adventista do sétimo dia tem 7 minutos. Josias, após, terá 5 minutos para réplica. Professor Ramon ou o cacique Rocha, ambos representando a igreja adventista do sétimo dia, o que é o Espírito Santo? É uma pessoa, é uma força, é o próprio Deus ou é o próprio Jesus? A palavra é com você, você tem 7 minutos. Vamos começar primeiro com o Espírito Profecia e em seguida nós vamos para a Bíblia Sagrada. Nós temos aqui uma carta número 1 de 1904, Meditação Matinal de 1968, com o título Nos Lugares Celestiais, página 176, quarto parágrafo. Portai-vos de tal modo que os 3 grandes do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, possam ser vossa competência. Esses poderes trabalham com aquele que se entrega a Deus sem reserva. A força do céu está a dispor dos fiéis de Deus. O homem que faz de Deus sua confiança está protegido por uma muralha inexpugnável. Nós não podemos, neste caso, isolar alguns versículos de Ellen White, que realmente Ellen White fala ela tem inúmeros versículos que ela só fala do Pai e do Filho. Como a Bíblia tem inúmeros versículos que só falam do Pai e do Filho, a Ellen White tem outro N número de versículos que só fala do Pai. A Bíblia também tem N número de versículos que só fala do Pai. Mas, tal qual a Bíblia, que tem alguns versículos que falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ellen White também tem muitos versículos que falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu queria começar por uma citação do Desejar de Todas as Nações, que em inglês é The Desire of Age, página 671, segundo parágrafo. Nós podemos ver que essa edição que eu tenho aqui em mãos é a edição de 2005, mas eu também tenho uma edição da década de 90 e eu tenho a edição original de 1898 de Ellen White. Infelizmente não estou com ela aqui, mas comparando as 3 edições, não existe diferença nenhuma, então não pode ser contestado que foi um acréscimo posterior. Até as vírgulas são as mesmas. Então, a citação é esta. Eu vou ler em inglês, no original, e em seguida eu traduzirei. Sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of third person of the Godhead, who would come with no modified energy, but in the fullness of divine power. O pecado pode ser resistido e vencido unicamente através do grande agente ou do grande instrumento da terceira pessoa da
divindade. A nossa tradução brasileira, o tradutor optou, em vez de colocar a palavra divindade, que está no original, optou pela palavra trindade. Mas estas palavras usadas no inglês são usadas como palavras sinônimas, Godhead e a palavra Trinity, ou seja, divindade e trindade são palavras sinônimas. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Existem outras citações. Quando vos entregastes a Cristo, tomaste compromisso na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os três grandes dignatários do céu. Amém. Guardai-o a esse compromisso. Manuscrito 92, 1901, meditação matinal de 1956, Filhos e Filhas de Deus, página 351 e 352. O Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo tem personalidade, do contrário não poderia testificar o nosso espírito, e com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deve ser também uma pessoa divina, do contrário não poderia perscrutar os segredos que jazem ocultos na mente de Deus. Manuscrito 20, de 1906, citado em Spirit of Prophecy Library, volume 4, lá de Noma Ninda, nos Estados Unidos. Vamos ver aqui outros versículos. Cumpre-nos cooperar com os três grandes poderes mais altos no céu, Pai, o Filho e o Espírito Santo. A esses poderes atuarão por nosso intermédio, fazendo-nos co-obreiros de Deus. O oitavo testemunho para a igreja: o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão buscando e desejando encontrar canais pelos quais possam comunicar ao mundo os divinos princípios da verdade. E como esses versículos, existem N versículos, ou N passagens do Espírito de Profecia que fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, que nós não podemos renegar esses versículos aqui, essas passagens aqui. Agora, o mais importante de tudo é o versículo lá de João, capítulo 14, verso 16, que diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra-chave aqui é a palavra alos. Alos, a palavra no original está assim: alon parácleton, caso acusativo. Essa palavra, o que é que ela significa? Traduzindo para o português, é outro. Então, abrindo um léxico, ou seja, um grande dicionário da língua grega, nós temos aqui a palavra alos, outro, não o mesmo, usado com ou sem artigo. Sem artigo, outro, um outro, algum outro, outro, um outro da mesma espécie. Então, é outro mesmo, não é o mesmo Jesus, mas é outro que compartilha a mesma divindade. Outro não pode ser o mesmo. A palavra outro, etimologicamente, não pode ser a mesma pessoa em nenhuma língua do mundo. Eu estou aqui usando o grego, porque o grego é a língua que foi utilizada para ser escrito no Novo Testamento. Então, na língua grega, esse outro, alos, significa outro da mesma espécie. Ok, foi a resposta do professor Ramon. Agora o Josias tem 5 minutos para réplica. O Ramon leu um texto interessante, né? Interessante, muito útil. Irmãos, nós acreditamos, como adventistas do sétimo dia, que a palavra de Deus não se contradiz. E eu também aqui não vou contradizer o que Ramon apresentou. Nós só temos que harmonizar, porque o Espírito que inspirou a Bíblia é o mesmo que inspirou Ellen White. Eu creio nisso, então não pode haver contradição. Nós temos aqui que harmonizar. Tá certo? Aqui em João 14,16, que é um texto muito usado para defender a Trindade, né? Mas o capítulo 14 tem exatamente 31 versículos e as pessoas só querem ler o versículo 16. Não sei porquê. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Meus queridos, vamos ler só mais um versículo, 17, por favor. O Espírito da verdade é Cristo, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Lá na frente Jesus diz assim: vou e volto para vós. Mateus 28 ele diz assim: estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século.
Então nós perguntamos aqui, irmão, de quem Jesus estava falando ao falar que mandaria um Consolador? Ele estava falando aqui, irmão, da sua presença em espírito, mas não é outra pessoa. Lá na frente, João usa a mesma linguagem quando diz assim: e Pedro e aquele outro discípulo. Ele repete 5 vezes. Mas quem é de nós que não sabe que o outro discípulo amado era o próprio João? Okay? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aqui é a meditação matinal de 99, página 39. O Divino Espírito que o Redentor do mundo prometeu enviar é a presença e o poder de Deus. Olha, não está contradizendo, está harmonizando, está ajudando. Ele não deixará o seu povo no mundo, destituído de sua graça, para ser perseguido pelo inimigo. O Espírito Santo é a presença vital de Deus. Meditação de 99, página 284. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 2 Coríntios 3,17. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas eu gostaria de ler o texto que o irmão Ramon leu aqui, de Manuscrito de Release, volume 14, né? Que Ellen White diz quem é o Espírito Santo. Manuscrito de Release, volume 14, página 23, diz assim, ó: impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Irmãos, esse é o texto original que deu base por desejar. Então foi para a vantagem deles que ele deveria deixá-los ir para o Pai e enviar o Espírito como seu sucessor. O Espírito Santo é Ele mesmo, despido da personalidade da humanidade, independente dela. Ele se representaria como estando presente em todos os lugares pelo seu Espírito. Irmãos, esse texto é muito claro. Aqui Ellen White está dizendo que o Espírito Santo é a pessoa do próprio Cristo em Espírito. É assim que nós cremos. É assim que a Bíblia diz. Aí nós perguntamos, será que os discípulos entenderam essa explicação dele? Que Cristo houvesse manifestasse a eles, sendo também invisível ao mundo, era um mistério para os discípulos. Eles não entenderam, que não podiam compreender as palavras de Cristo em seu sentido espiritual. Estavam pensando na manifestação exterior e visível. Não conseguiam compreender o fato de que poderiam ter a presença de Cristo com eles sem que eles fossem vistos pelo mundo. Não entendiam o significado de uma manifestação espiritual. Então, irmãos, aqui está claro. O Espírito que Jesus deixou conosco é a sua presença. É a presença dele aqui conosco em Espírito. Meditação de 1980. Este dia com Deus é 13 de maio. Mas eu queria ler mais um texto aqui. Quem é o Consolador? Né? Muitas pessoas dizem que o Consolador não é Jesus, é outra pessoa. E Ellen White diz assim: Cristo aqui não está se referindo à sua doutrina, mas à sua pessoa, a divindade do seu caráter. Reverend Herald, 25 de abril de 1906. Diz mais assim: o Espírito Santo é o confortador como a presença pessoal de Cristo. O Senhor sabe tudo sobre os seus servos. Ele os conforta com a sua própria presença. O Salvador é nosso Consolador. Isso eu tenho provado que Ele é. Não há Consolador como Cristo, tão terno e verdadeiro. Ao dar-nos o seu Espírito, Deus nos dá Ele mesmo. Meditação de 99, página 307. Ok, foram os comentários de Josias, representando a congregação adventista do sétimo dia, Tréplica. A Tréplica com Cacique Rocha. Olha, irmão, o que os irmãos têm falado, eles têm dito assim: isso está muito claro, mas não está claro. Porque uma hora ele diz que o Espírito é Deus, é o Deus Pai. Outra hora ele diz que o Espírito é Jesus Cristo. Outra hora ele diz que Jesus soprou o Espírito. Eles precisam definir se o Espírito Santo é o próprio Jesus, ou ele é o próprio Deus, ou ele é só um vento. Isso não está definido por eles. Mesma coisa, o Manoel também disse que Ellen White teve uma visão e viu um trono. Ele perguntou: cadê o Espírito Santo? E eu pergunto: Jesus sentou nas pernas de Deus? Onde Jesus sentou? Só havia um trono. Então vocês precisam explicar essas coisas. Mas eu quero ver aqui o que o salmista Davi diz no Salmo 139: para onde fugirei do teu Espírito? Que Espírito é esse? É Jesus Cristo? É o Deus Pai ou é o Deus Espírito Santo que Davi está falando? Para onde fugirei da tua face? Ele está falando da face de quem? Do Deus Pai, do Deus Filho ou do Deus Espírito Santo? Agora aqui eu digo, agora aqui está claro, que é Davi que está perguntando: para onde fugirei do teu Espírito e da tua face, da face do Espírito? E eu quero ler aqui também, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, diz assim, a partir do versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de milagres, mas o mesmo Deus é o que opera em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que ele for útil. Porque
a um pelo Espírito, primeiro ele foi pelo Espírito, depois pelo Senhor, depois que ele pelo Deus Pai, e agora ele conclui, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Agora isso aqui é claro, está dizendo que o Espírito é quem dá os dons, ao mesmo tempo que diz que é o Senhor quem dá os dons, ao mesmo tempo que Paulo diz que é o próprio Deus que dá os dons. Ele usa aqui os três. Agora aqui, mais claro do que isso, eu não consigo ver. Então, irmãos, vocês precisam dar uma definição. Uma hora você diz que o Espírito é Jesus Cristo, outra hora diz que Jesus soprou o Espírito dele. Se Jesus é o Espírito, ele soprou, onde ficou Jesus? Porque o Espírito saiu dele, onde ficou Jesus? Irmãos, Jesus está presente em todo lugar ao mesmo tempo, ele é onipresente, como Deus Pai. Então quando o Pai diz, vou enviar outro Consolador, isso é para o nosso entendimento, para o nosso raciocínio humano. Mas Deus sempre esteve aqui, eu vou enviar um outro Consolador. Jesus nunca saiu daqui do nosso lado. Paulo diz assim, eu já não sou mais eu quem vive, é Cristo Jesus que vive em mim. Ora, mas ele não está no céu, quem está aqui não é o Espírito Santo? É o mesmo. Então isso é para o nosso raciocínio humano, para nós entendermos como é a divindade. Na verdade, nós nunca vamos entender a divindade 100%, só quando nós chegarmos na eternidade. Agora Jesus diz assim, eu vou para o Pai e vos enviarei outro Consolador. E esse outro aqui, o irmão Ramon provou aqui que é alós no grego, que é outro da mesma espécie, a mesma coisa que heteros, né? No grego é outro de espécie diferente. Como, por exemplo, José teve 2 sonhos, né? Mas sonhos diferentes. A palavra lá é heteros. E assim a gente vai entendendo a divindade. Então, como entender aqui, São João 14, como ele leu aqui, ele disse que a gente só lê o verso 16, mas não, meu irmão. Nós vamos ler aqui outro verso, para mostrar para todos os nossos ouvintes que não é só o 16 que nós lemos. Ora, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. Ele disse que ia enviar outro para estar conosco para sempre. Depois ele disse, eu mesmo estarei. E eu acredito. Agora, eu pergunto a vocês, o Deus Pai vai estar conosco também para todo sempre? Claro! Isso aqui está claro. Quando Jesus disse que vai enviar outro da mesma espécie, era o Espírito Santo. Mas quem está presente aqui entre nós? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Agora, para o nosso entendimento, cada um está numa função. Jesus hoje está no santuário intercedendo, o Espírito Santo está convencendo o homem do pecado, e o Deus Pai está lá como juiz. E nós temos que entender que a palavra outro significa outro mesmo, né? Quando ele diz, eu vou enviar aquele outro discípulo, mas aquele outro discípulo é porque era diferente daquele outro discípulo que ele cita o nome, era diferente, pessoas diferentes. A gente tem que ver aí pessoas do discurso. Quando eu sou a pessoa do discurso e me coloco dentro do discurso, a minha pessoa não tem nada a ver com a outra pessoa. Então o outro para distinguir do outro discípulo, outro é outro. Nós estamos no debate, o primeiro debate doutrinário da redetransmitiva.com.br. Você ouviu aqui nos nossos estúdios, se faz presente o professor Ramon, o cacique Rocha, representando a Igreja Adventista do Sétimo Dia, bem como o Josias e o Nonato, representando a Congregação Adventista do Sétimo Dia, um grupo hoje considerado separado da Associação Geral da Igreja Adventista por não crer em algumas das doutrinas, e na tarde de hoje nós estamos debatendo a respeito da Trindade. Vamos para um breve intervalo musical. Quando nós voltarmos, o Josias pergunta para o Ramon ou para o cacique, e eles terão 7 minutos para responder, e depois vice-versa. Então vamos para o intervalo musical e daqui a pouquinho a gente retorna com muito mais para você. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento de rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me
falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz. Mestre, já é hora, uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho, vais curando até chegar ao lento. Partiu, fica paz em mim, deixa a sala com cheiro de jasmim, vai verter a vida do corpo seu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio